Hoje trago ao canal do YouTube da Certform, Escola de Formação Prática, uma questão de finanças empresariais. Vamos ver aqui de uma forma introdutória alguns dos principais critérios de avaliação de investimentos reais. Critérios como o VAL, a TIR, o índice de rendibilidade, o período de recuperação do investimento. Vamos fazer um caso prático simples para aplicação destes mesmos critérios. Mas quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Sou formador de um amplo conjunto de cursos ministrados pela Certform Escola de Formação Prática. Para conhecer a oferta formativa da Certform, pode consultar o site da Certform em certform.pt, onde em e-learning e live streaming vai encontrar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos na forma e-learning, com cursos ministrados a partir da plataforma e-learning da Certform. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais para entrar, fazer o login na plataforma e-learning, iniciar o seu percurso formativo, fazê-lo ao seu ritmo e de acordo com a sua disponibilidade. Nos cursos live streaming temos uma data de início e temos também uma ampla oferta formativa de cursos ministrados na forma live streaming com sessões síncronas, sessões em tempo real. Quer seja em e-learning ou live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então ver um exemplo sobre critérios de avaliação de investimentos reais. Imaginemos a seguinte situação. Temos um laboratório de análises clínicas que pretende fazer o seguinte. Um laboratório de análises clínicas prevê encerrar temporariamente este ano para realizar obras nas instalações e proceder à eventual instalação de um novo equipamento, cuja aquisição os proprietários querem agora avaliar. As restantes obras são imprescindíveis para a certificação do laboratório e não estão em avaliação neste caso. O equipamento a adquirir no ano zero pode ser depreciado a cotas constantes em 4 anos, tempo coincidente com a sua vida útil. A aquisição e a montagem do equipamento custam, no seu conjunto, 80 mil euros. Portanto, o investimento será de 80 mil euros, com um valor de mercado residual de 20 mil euros. O novo equipamento permitirá, logo no primeiro ano, processar 4 mil análises com um rendimento médio por análise de 20 euros. Para os restantes anos, considera-se um aumento de 10% ao ano na quantidade de análises clínicas realizadas. Por sua vez, cada análise tem um custo variável de 4 euros, um custo variável unitário de 4 euros, a que se juntam como custos fixos a depreciação do equipamento e mais 6 mil euros anuais de despesa com pessoal técnico. O financiamento será realizado com recurso a 38% de dívida e com uma taxa de juro de 5,35%. Portanto, se o financiamento é realizado com recurso a 38% de dívida, será que o complementar, portanto 100% menos 38%, ou seja, 62%, será por via de capitais próprios. Portanto, há aqui uma mescla de financiamento entre dívida, 38%, e capitais próprios, os restantes 62%. A taxa efetiva do imposto desta empresa é de 25%. Queremos, com base aqui nestes dados, calcular o VAL, a taxa interna de rendibilidade, o índice de rendibilidade e o período de recuperação do investimento e, mediante a avaliação destes critérios, fazer aqui uma análise se é viável ou não fazermos este investimento
no laboratório de análises clínicas. Então pretende-se aqui um investimento de 80 mil euros no presente ano. Vamos considerar que este ano é o ano zero. E, portanto, aquilo que nós vamos ter aqui de fazer é o seguinte. Eu construí um quadro para ajudar a resolver aqui esta situação. Quadro esse que consiste no seguinte. Em primeiro lugar, começo por considerar que no ano zero as despesas de investimento, que se traduzem no chamado CAPEX, Capital Expenditures, são de 80 mil euros. E vê-se a partir do enunciado, já vimos, efetivamente, este é o investimento que se pretende fazer. Este investimento, num projeto de investimento, ele consiste, digamos que, no primeiro grande outflow, saída de caixa, que o projeto comporta. Porque tudo o que nós aqui temos de fazer é fazer uma avaliação de fluxos de caixa. Fluxo de caixa de saída e fluxo de caixa de entrada. E fazer uma projeção desses fluxos de caixa que o projeto permita aportar à empresa num período explícito de previsões. E nós aqui vamos trabalhar com 4 anos, de acordo com as orientações que temos no enunciado. A vida útil deste equipamento é de 4 anos. E, portanto, vamos ter aqui um período de previsional, de previsões, de estimativas, também a 4 anos. O ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4 correspondem ao período de previsões, período explícito de previsões, e temos o ano em que vamos arrancar com este investimento, o nosso ano zero. Entretanto, neste conjunto de fluxos de caixa, existe aqui uma situação no nosso enunciado e que nos diz que o valor de mercado residual deste equipamento estima-se que virá a ser de 20 mil euros, ou seja, finalizado a vida útil aqui do equipamento, na perspectiva aqui desta empresa, deste laboratório, é expectável, e aqui por uma metodologia de valor venal, de valor de realização de venda, que se possa vir a vender este equipamento ainda por 20 mil euros. E este valor residual, nesta perspectiva de valor venal, ele incorpora aqui a possibilidade de vir a ter um aporte de fluxo de caixa para o investimento e que consiste na simples alienação do mesmo no términos aqui da vida útil. Agora a questão a colocar é a seguinte: se eu vender este equipamento no final por 20 mil euros, eu terei de verificar se vou conseguir produzir com isto alguma economia fiscal ou não, ou se vou efetivamente ter de ser tributado em relação a mais valias que poderão ocorrer nesta situação. Então é importante termos em consideração aqui o seguinte, relativamente aqui a este valor de mercado residual, numa perspectiva de venda do respectivo equipamento. A verdade é que o equipamento, e isto são cálculos que eu realizei aqui nesta parte final, quando se vende um equipamento, poder-se-á obter uma mais ou uma menos-valia, ou seja, uma perda ou um ganho. De qualquer forma, a mais ou menos-valia ela é calculada com base nesta fórmula. Para calcular uma mais ou uma menos-valia, nós fazemos o seguinte, consideramos o valor de venda, que é o valor de realização, menos o valor de aquisição do equipamento, deduzido das depreciações acumuladas que o mesmo registou. A verdade é que daqui por 4 anos, quais serão as depreciações
acumuladas que este equipamento terá? Bom, de acordo com o enunciado, ele é depreciado a cotas constantes em 4 anos, portanto tem uma taxa de depreciação de 25%, o que significa que em 4 anos já está completamente depreciado. E, portanto, a sua quantia escriturada é simplesmente zero. Valor de aquisição, 80 mil. Depreciações acumuladas, 80 mil. 20 mil primeiro ano, 20 mil segundo ano, 20 mil terceiro ano, 20 mil quarto ano. Acumulou 80 mil de depreciações acumuladas. E nós sabemos que o valor de aquisição, menos as depreciações acumuladas, traduz-se na quantia escriturada do item. E, portanto, se eu vender por 20 mil... considerando que a quantia escriturada é zero, eu vou ter aqui uma mais-valia de 20 mil euros. Todo o valor de venda é ganho para a empresa, porque a quantia escriturada do elemento simplesmente é zero. E este ganho, portanto, aqui estamos a falar de uma mais-valia. Se este valor desse negativo, seria uma menos-valia. Mas como aqui temos um valor positivo, temos uma mais-valia. Esta mais-valia de 20 mil euros, ela vai ser reconhecida contabilisticamente como um ganho. E, portanto, daqui por 4 anos, quando isto for reconhecido, vai entrar na demonstração dos resultados como um ganho. Portanto, na vertente de rendimentos. E, portanto, ao entrar na componente de rendimentos como um ganho, vai provocar um aumento dos resultados contabilísticos da empresa. E, por sua vez, vai provocar um aumento de IRC na empresa, como é óbvio. E considerando que a taxa efetiva de IRC desta empresa é de 25%, significa que vamos ter de pagar, daqui por 4 anos, e considerando a mesma taxa efetiva, mais 25% sobre 20 mil euros do que pagaríamos se não tivesse ocorrido, ou se não ocorrer previsionalmente, logicamente, esta mais-valia. E, portanto, ao ter de pagar mais 5% de IRC, por via da mais-valia que futuramente, daqui por 4 anos, vai ser incorporada nos rendimentos dessa demonstração dos resultados, isto vai provocar uma diminuição do nosso caixa em 5 mil euros, traduz-se em mais imposto a pagar, claro, vamos ter de desembolsar 5 mil euros a mais de IRC. Isso significa que aquele valor de 20 mil euros que estamos a prever tem que ser compensado por esta implicação de âmbito fiscal de ter de pagar mais 5 mil euros de IRC, ou seja, no fundo, vamos ter ali um aporte de um inflow de apenas 15 mil. 20 mil do tal valor de realização, menos 5 mil do tal impacto fiscal que esta situação vai provocar na nossa empresa. Portanto, este valor residual teve ali o efeito da questão da implicação fiscal, da mais-valia que provoca um aumento do imposto e, consequentemente, uma diminuição do nosso caixa em 5 mil euros. Portanto, vamos considerar apenas 15 mil de aporte de inflow para o projeto. Porque, no fundo, a avaliação de um projeto de investimento nada mais é do que fazer aqui uma série de previsões de fluxos de caixa. Obviamente que nós temos uma ampla construção de mapas, de acordo com os modelos de avaliação do IAPMEI. Há um amplo conjunto de mapas que nós temos de construir para chegar, no fundo, ao conjunto de cash flows que o projeto permite aportar para a empresa como consequência do investimento que está a ser feito. E, portanto, isto aqui é uma análise bastante simplificada, pressupõe uma série de mapas, mas que vão, efetivamente, traduzir-se num produto final, onde nós vamos ter um mapa de cash flows e vamos utilizar uma metodologia
dos fluxos de caixa descontados e que consiste no seguinte. Fazemos então uma projeção dos fluxos de caixa do investimento, as despesas de investimento e depois este último fluxo de caixa que se traduzirá no valor residual e que eu já expliquei. E agora vamos ver qual o impacto que este equipamento vai produzir para esta empresa em termos de vendas, prestações de serviços e em termos de gastos. E em termos de vendas, aquilo que é o impacto deste investimento traduz-se no seguinte: o novo equipamento vai permitir, logo no primeiro ano, processar 4.000 análises. 20 euros por cada uma. Portanto, 80.000 euros. Isto, num laboratório, as análises consistem em prestação de serviços. E depois, prevê-se um aumento de 10% na quantidade de análises daí para a frente. Então, eu fiz esta estimativa. Portanto, no primeiro ano, após o ano zero, temos ali 4.000 euros vezes 20 euros. Desculpem, 4.000 análises vezes 20 euros, assim é que está certo. E depois um incremento de 10% em cada um dos anos subsequentes. E, portanto, esta é a previsão de volume de vendas ou de volume de prestação de serviços que este investimento, através desta máquina de análises, permite incrementar na empresa. Quando nós estamos a analisar um projeto de investimento, estamos a analisar as implicações que o investimento vão ter nas demonstrações financeiras da empresa. Ou seja, o quanto as vendas vão aumentar em função daquele investimento. Porque se não houvesse este investimento, nada destas prestações de serviços seriam obviamente concretizadas. Este é o impacto no aumento da prestação de serviços que este equipamento permitirá aumentar as vendas neste sentido que eu acabei agora de prever. Mas depois há a contrapartida dos gastos. Obviamente que é preciso incorrer em gastos para poder alcançar determinado montante de vendas. E por cada análise tem um custo variável de 4 euros. Os gastos variáveis são aqueles que variam em função das vendas. Em função, neste caso, da prestação de serviços. Ao qual se juntam as depreciações do equipamento, porque este equipamento vai ser depreciado em 4 anos, sobre os 80.000 euros do valor da aquisição, portanto, vamos fazer 25% ao ano de depreciação. E depois temos também um gasto, mas de natureza fixa, e que corresponde a 6.000 euros anuais com o pessoal técnico. De natureza fixa significa que haja ou não haja análises, estas pessoas estão contratadas e, portanto, temos de corresponder efetivamente a este fluxo de caixa, a este outflow relativo ao pessoal técnico. Os gastos fixos são aqueles estruturais do projeto. Independentemente de haver aumento de vendas ou não, eles permanecem. Os gastos variáveis acompanham, obviamente, o ritmo dessas mesmas vendas. E assim foi feita a previsão. Os gastos variáveis, um aporte ou uma saída, porque estamos a falar de gastos, são numa perspectiva de outflows, 4 euros a 4.000 análises e depois um incremento de 10% ao ano, que segue exatamente a mesma lógica das vendas ou das prestações de serviços, porque por isso é que isto é um gasto de natureza variável. Depois, os gastos fixos com as depreciações é sempre a mesma coisa ao ano. Portanto, sempre a mesma coisa. E, portanto, aqui nós fizemos os gastos das depreciações, e agora estou a identificar a linha correta, 25% ao ano,
25% de 80 mil é um gasto fixo, mas, portanto, mantém-se constante pela linha reta. Entretanto, tivemos também gastos fixos, não contando com as depreciações, e é o pessoal técnico, não é? E, portanto, aqui a previsão é de 6 mil euros ao ano, e sendo de natureza fixa, mantivemos assim sem qualquer tipo de influência com o aumento das vendas, porque eles são independentes, eles mantêm-se independentemente de subirem ou descerem as vendas, são gastos fixos. Agora, acontece que as depreciações, as perdas por imparidade, as provisões, neste caso temos apenas depreciações, são consideradas um gasto não desembolsável. Um gasto não desembolsável é aquele que não tem qualquer saída de caixa propriamente dito. Efetivamente, contribui para a diminuição dos resultados da empresa. Contudo, não há qualquer saída de caixa relativamente às depreciações, por isso é um gasto não desembolsável. Já os gastos desembolsáveis são aqueles que, efetivamente, entram na demonstração dos resultados, provocam diminuição dos resultados contabilísticos e também provocam diminuição do caixa, porque é acompanhado uma saída de caixa. Isso para explicar o seguinte. Calculei o EBIT, o resultado operacional deste projeto, as prestações de serviços menos os gastos, o EBIT do projeto para cada ano, e depois calculei o chamado NOPAT, Net Operating Profit After Taxes. É o resultado operacional considerando aquela parcela que terá de ser entregue ao Estado, ao fisco, pela via do imposto. E considerando que esta empresa tem uma taxa efetiva de IRC de 25%, eu nada mais fiz do que, a partir do EBIT da empresa, ou do seu resultado operacional, multiplicá-lo por o efeito fiscal. E o efeito fiscal será 100% menos 25%. Ou seja, 100% menos 25%, porque a taxa de IRC é de 25%. A taxa efetiva de IRC desta empresa é de 25%. Logo, o efeito fiscal é 75%. Se nós multiplicarmos o EBIT por 1 menos a taxa efetiva de IRC, ou 100% menos a taxa de IRC em percentagem, vamos ter ali, no fundo, um EBIT, mas líquido do imposto, considerando já a alíquota tributária, aquela parcela que vai para o fisco pela via de impostos. E temos assim o resultado operacional líquido de imposto, que é um resultado extremamente importante quando nós estamos a falar de fluxos de caixa. Estamos aqui numa ótica de chegar a um fluxo de caixa. E para corroborar com isto, nós vamos ter de corrigir este fluxo, ou este resultado, com aquelas depreciações que anteriormente foram subtraídas, e muito bem, para chegar ao resultado operacional da empresa, mas que não se traduzem em saída de caixa. É o chamado gasto não desembolsável. E dessa forma temos de voltar a incorporá-lo no cash flow para ter efetivamente o cash flow da exploração do projeto, que é o NOPAT, mais o conjunto de gastos não desembolsáveis. Depreciações, imparidades, enfim, aqueles gastos que permitem diminuição de resultados, mas que não se traduzem em qualquer diminuição de caixa e no final vão ser novamente incorporados para chegar aqui à aproximação do fluxo de caixa do projeto. E toda esta linha que eu agora identifiquei são os cash flows de exploração. Entretanto, temos o cash flow total do projeto, a primeira grande saída de caixa de 80 mil euros, que é o valor propriamente dito do investimento, e depois os vários cash flows de exploração, calculados da forma como eu expliquei, e no ano 4, para além do cash flow
a considerar de 44.388, nós ainda temos os tais 15.000 euros do valor residual, que é um aporte, é um fluxo de entrada e, portanto, há que considerá-lo. E temos ali esta linha, o cash flow total do investimento. Ora bem, a questão que se coloca aqui é a seguinte. Eu vou fazer um investimento de 80.000 euros numa máquina de análises. Isso vai ter impacto num aumento dos fluxos de caixa da empresa. 48.500 para o primeiro ano, 53.300 para o segundo, já é o cash flow, não é? 58.580 no terceiro, 79.388 no quarto ano. E agora a questão que eu poderia dizer, ou que eu poderia concluir é, bom, vou investir 80.000 euros no presente para conquistar no futuro estes 4 fluxos de caixa anuais. Isto compensa-me, estou eu a pensar, mas nós não podemos pensar dessa forma porque em matemática financeira não é possível fazer uma soma de capitais posicionados em momentos futuros e compará-los com um fluxo num momento presente. Isso não é possível. Em matemática financeira nós temos de fazer atualização de capitais. Ou seja, existe a questão do valor do dinheiro no tempo. E, portanto, nós temos aqui 48.500 euros que têm que ser atualizados ao momento presente, 53.300 euros que têm que ser atualizados ao momento presente, 58.580 que têm que ser atualizados ao momento presente e 79.388 que têm que ser atualizados ao momento presente. E só após essa atualização dos capitais, ou neste caso dos fluxos de caixa, é que nós vamos poder compará-los com o investimento propriamente dito. E para se fazer essa atualização de fluxos de caixa, porque neste contexto nós estamos a utilizar uma metodologia de fluxo de caixa descontados, ou seja, estimados para o futuro, mas atualizados agora ao momento presente, é preciso termos uma taxa de desconto. E essa taxa de desconto que nós vamos utilizar é o WACC, em inglês Weighted Average Cost of Capital. Isto porque neste projeto de investimento a estrutura de capitais é composta por capitais próprios e dívida. E portanto há aqui uma mescla entre capitais próprios e dívida que vão suportar aqui o investimento. E, portanto, quando isso acontece, nós temos de considerar como taxa de desconto o custo médio ponderado das fontes do capital. Entretanto, este investimento é de 80.000 euros. Vimos no enunciado que 38% é por via de dívida e 62% é por via de capital próprio. Então, eu multipliquei os 80.000 euros por 38%, portanto, recorre-se 30.400 euros a dívida e o restante a capitais próprios para prefazer em conjunto os 80.000 euros. Portanto, esta é a estrutura de financiamento aqui do investimento. Entretanto, a dívida tem um custo, o capital próprio tem um custo. A dívida tem um custo e atribuímos-lhe a designação de custo da dívida, ou simplesmente KD, custo da dívida. O custo da dívida ele vai ser ali multiplicado por 1 menos a taxa efetiva de IRC. No enunciado nós temos que o custo do capital alheio é de 5,35%. Isto vem do enunciado. E sabemos que a taxa efetiva de IRC é de 25%. A verdade é que os juros são considerados um custo de natureza fiscal. Efetivamente, quando se contabilizam os juros, na demonstração dos resultados, os juros vêm
em juros e gastos similares suportados e provocam diminuição dos resultados, provocam diminuição, obviamente, do resultado líquido do período, por diminuição do próprio imposto. É um gasto fiscalmente aceito. E dessa forma temos que considerar ali o impacto fiscal que esta alíquota tributária vai produzir na componente do custo da dívida, multiplicando o custo da dívida por 1 menos a taxa efetiva de IRC. E temos ali o impacto, vamos considerar este custo da dívida não de 5,35, conforme vinha no enunciado, mas já com o impacto fiscal, portanto não estes 5,35, mas porque os juros são fiscalmente aceitos e a taxa de IRC é de 25%, multiplica-se o custo da dívida por 1 menos a taxa efetiva de IRC e temos o custo da dívida a considerar aqui no projeto, custo da dívida vezes 1 menos T. Vamos considerar 4,01. A questão aqui mais complicada terá a ver com calcular o custo do capital próprio. O custo do capital próprio é um custo de oportunidade e utiliza-se em avaliação de empresas, em projetos de investimento, uma metodologia para calcular o custo do capital próprio da empresa. Essa metodologia é o CAPM, o Capital Asset Pricing Model. Segundo este método, o custo do capital próprio, como custo de oportunidade, é a rendibilidade mínima que o investimento terá de produzir para a empresa numa perspectiva do detentor do capital, do acionista, do sócio. O ponto de partida para calcular o custo do capital próprio através da metodologia do CAPM é uma taxa de juros sem risco. E aqui utiliza-se, até pela própria indicação dos quadros de avaliação do IAPMEI, nos quais este exercício é efetivamente baseado, nós temos como ponto de partida uma taxa de juro sem risco, risk-free. Utilizamos as obrigações do Tesouro de longo prazo. Por hipótese, naquele momento a taxa era de 2%. Entretanto, o acionista, o sócio, exige um prémio, porque se ele colocar o seu dinheiro em obrigações do Tesouro, não tem qualquer risco, mas colocar o dinheiro no projeto de investimento propriamente dito acarreta um risco. Colocar o seu dinheiro, o seu capital na empresa, numa empresa, acarreta um risco. E, portanto, ele tem que ser remunerado por esse acréscimo, por esse risco que ele vai assumir. E isso traduz-se no chamado prémio de risco de mercado. Por utilização de bases ou de bases de dados, propriamente ditas, de bancos de dados, aqui nós sugerimos que, em função do setor de atividade da empresa, do próprio país onde estamos efetivamente a trabalhar, este conjunto de estudos, utilizamos aqui as folhas de cálculo do professor Damodaran, onde nós vamos obter um banco de dados onde temos prémios de risco, betas desalavancados do setor. E então, mediante esses bancos de dados, e muito concretamente no âmbito das folhas de cálculo que a partir do site do Damodaran nós conseguimos obter, o prémio de risco do mercado em concreto 6,35 e para o setor de atividade nós encontramos um beta de 0,8. Este beta, ele tem que ser alavancado ao projeto, conforme a estrutura de capitais do projeto, e, portanto, utilizamos aqui uma equação de Hamada que nos permite passar de um beta desalavancado
setorial a um beta alavancado do negócio, ou no caso concreto, do próprio projeto da empresa. Pegando no beta desalavancado e multiplicando por 1 mais 1 menos a taxa efetiva de imposto vezes o capital alheio a dividir pelo capital próprio. Esta é a equação de Hamada que nos permite passar de um beta desalavancado a um beta alavancado do projeto propriamente dito. 1.17 é o beta deste projeto para esta empresa. E utilizamos então a fórmula do CAPM para o custo do capital próprio do projeto. O custo do capital próprio, KE, nada mais é do que a taxa de juros sem risco, as obrigações do Tesouro de longo prazo, mais o beta alavancado do projeto vezes o prémio de risco do mercado. 9,42% é o custo do capital próprio deste projeto. Custo esse superior ao custo da dívida, o que é perfeitamente normal, o custo do capital próprio ser superior ao custo da dívida. Aliás, compreende-se que os detentores do capital, acionistas, sócios, eles têm muito mais risco do que os credores, os bancos, os financiadores, porque em última instância, se a empresa tiver problemas, os credores têm efetivamente prioridade face aos acionistas, aos sócios. E, portanto, perfeitamente justo que o custo do capital próprio seja superior ao custo da dívida. Entretanto, fiz aqui a média. E a média nada mais é que o WACC, Weighted Average Cost of Capital, onde nós fazemos o seguinte cálculo. Vamos multiplicar o custo do capital próprio. Portanto, temos de multiplicar, vamos fazer aqui a formulazinha. Vamos multiplicar o custo do capital próprio pela proporção que o capital próprio tem aqui no financiamento, 62%, mais o custo da dívida, mas aqui com o tal impacto fiscal, 1 menos T, vezes o peso que a dívida financeira tem aqui neste projeto. E temos o WACC do projeto que é de 7,36. Está calculado. E, portanto, este projeto vai trabalhar com um fator de atualização que terá por base um WACC de 7,36. E dessa forma, nós fazemos aqui o cálculo do fator de atualização, ano após ano. Ou seja, os fluxos de caixa vão ter de ser multiplicados por 1 mais o WACC elevado a menos 1 para o primeiro ano, a menos 2 no segundo ano, a menos 3 no terceiro ano, a menos 4 no quarto ano. E, portanto, este é o fator de atualização. 1 mais o WACC elevado a menos 1, primeiro ano, elevado a menos 2, segundo ano, elevado a menos 3, terceiro ano, e elevado a menos 4, quarto ano. E se nós multiplicarmos este fator de atualização pelos fluxos de caixa, temos os fluxos de caixa descontados, atualizados ao momento do ano 0. E agora sim, nesta linha do cash flow atualizado, eu agora posso muito bem comparar os capitais. E agora eu posso chegar à seguinte conclusão. Eu invisto 80 mil euros e no primeiro ano, atualizado ao presente, conquisto 45.175,11 de fluxos de caixa. No segundo ano, atualizado ao momento presente, 46.242,60. No terceiro ano, atualizado ao momento presente,
47.339,30 e no quarto ano, atualizado ao momento presente, 59.756,46. Efetivamente, eu agora vou comparar estes 4 fluxos de caixa atualizados ao momento presente com o investimento do momento presente, 80 mil euros. E até posso fazer o seguinte, pego nos 80 mil euros, negativos, obviamente, do ano 0, somo ao primeiro fluxo de caixa do ano 1, e ainda tenho ali uma diferença negativa, somo ao segundo fluxo de caixa e passa para positivo, eu já estou a recuperar o meu investimento. O meu investimento está a ser recuperado logo ali no primeiro ano e qualquer coisa, não é? Isto vai ser importante para depois nós calcularmos o período de recuperação do investimento. Depois somo o fluxo de caixa descontado no terceiro ano, mais o fluxo de caixa descontado no quarto ano e, portanto, este projeto de investimento permite-me conquistar 118.513,47 de fluxos de caixa líquidos. Este é o VAL do projeto. O VAL pode ser calculado assim desta forma. Ou então, podemos utilizar a fórmula do próprio Excel, em que o VAL nada mais é do que menos o investimento, mais o VAL, o qual utiliza uma taxa de desconto de 7,36% e onde serão atualizados os 4 fluxos de caixa ora identificados. Portanto, temos ali a formulazinha do nosso VAL. E, portanto, aquilo que nós aqui temos, vamos só colocar exatamente, aquilo que nós aqui temos é um VAL de 118.503,08, exatamente como tínhamos calculado por outra forma, não é? Por acumulação de fluxos de caixa face ao investimento inicial, fluxos de caixa sempre descontados, face ao investimento inicial, e portanto temos ali o VAL. Agora, se nós considerássemos a taxa ou o fator, a taxa que permitiria alcançar um VAL igual a 0, nós temos a taxa interna de rendibilidade. A taxa interna de rendibilidade nada mais é que igualar a fórmula do VAL a 0 e resolver essa fórmula em ordem à incógnita, que é a tal taxa. Mas nós podemos utilizar o Excel para calcularmos rapidamente a TIR, porque calculada manualmente terá de ser por interpolação linear e aqui o Excel é rápido, não é? Nós pegamos ali na TIR, identificamos toda a linha de fluxos de caixa do projeto, obviamente a linha dos que não estão atualizados, e temos uma TIR de 58%. É aquilo que eu expliquei. O que é a TIR? A TIR era exatamente a mesma coisa que igualar o VAL igual a 0. Para uma taxa de 58%, para uma taxa de 58%, o VAL é igual a 0. Para uma taxa de rendibilidade de 58%, o VAL é igual a 0. E podemos fazer este teste. Ou seja, o investimento mais, para calcular o VAL, considerando uma taxa de 58% e atualizando, estou a calcular exatamente o VAL como calculei ao bocado, mas em vez de estar a utilizar o WACC, estou a utilizar a TIR. E claro, daria 0. Porque no fundo, a TIR é aquela taxa de rendibilidade para a qual o VAL é exatamente igual a 0. Isto significa que este projeto ele permite-me ter ali uma diferença entre a TIR e o WACC. E quando a TIR, a taxa interna de rendibilidade, é superior ao WACC, isso significa que estamos num ótimo caminho.
E, portanto, é efetivamente já uma excelente indicador para nós podermos aprovar este projeto. É que a taxa interna de rendibilidade do projeto é superior ao custo médio ponderado das fontes do capital do mesmo. E a diferença é de 50,30%. Entretanto, vamos calcular ainda mais 2 indicadores. O período de recuperação do projeto. O período de recuperação do projeto é o número de meses ou o número de anos que é necessário para que os fluxos de caixa acumulados virem para positivo, não é? E, portanto, no ano 0, nós temos ali 80 mil euros de projeto de CAPEX, de investimento, mas no primeiro ano já conseguimos conquistar 45.175,11 de fluxo de caixa, ou seja, já temos ali uma diferença negativa, ou menos 80 mil mais 45.175, uma diferença negativa de 34.824,89. Ainda não se conseguiu recuperar. Mas, algures entre o primeiro e o segundo ano, consegue-se mais 46.242, portanto, no decurso do segundo ano, um ano e mais qualquer número de meses, e a partir daqui o projeto já passa a ter fluxos de caixa descontados e acumulados superiores ao próprio investimento. E, portanto, o período de recuperação deste projeto ocorre aqui a partir do segundo ano. Ou seja, com um ano e mais qualquer coisa do segundo ano. E essa mais qualquer coisa do segundo ano são meses, não é? E nós, por interpolação linear, vamos chegar a esse número de meses. Eu já sei que o projeto demora um ano e mais alguma coisa a recuperar. Mas para calcular corretamente, nós fazemos o seguinte. Fazemos aqui um cálculo onde o período de recuperação do investimento é dado por um ano, mais 34.824,89 em módulo, porque é o fluxo acumulado no primeiro ano, mas vamos transformá-lo em módulo, e depois vamos dividir pelo fluxo total do ano 2, e isto vai-me dar, e depois multiplicamos por 12, isto vai-me dar cerca de uma determinada percentagem, não é 34.824,89 a dividir por 46.242, dá uma determinada fração do segundo ano, que vezes os 12 meses do segundo ano corresponde a 9 meses, 37. E, portanto, este projeto demora a recuperar um ano inteiro, mais 9 meses e 37 ao longo do segundo ano. E, portanto, um ano mais 9 meses e 37, 9 meses 0,37, um ano mais 9 meses é o período de recuperação deste investimento. É o chamado payback period. Traduz-se no período de recuperação do investimento e expressa quantos anos será necessário para se recuperar o investimento. E foi calculado assim por um processo de interpolação linear, em que nós consideramos o fluxo acumulado daquele ano que antecede a passagem para positivo, não é? E dividimos em módulo, porque nós não queremos aqui, obviamente, queremos uma fração do ano. E, portanto, dividimos em módulo pelo fluxo do ano seguinte e temos ali aquela proporção, aquela percentagem de 12 meses que constitui a recuperação do investimento. E dessa forma alcançamos
um ano inteiro, mais 9 meses para podermos recuperar o investimento de 80 mil euros através da acumulação de fluxos de caixa que totalizam esse mesmo valor. E por fim, vamos calcular o índice de rendibilidade do projeto. O índice de rendibilidade do projeto nada mais é do que pegar, no fundo, no somatório dos fluxos de caixa atualizados, e o somatório dos fluxos de caixa atualizados nada mais é do que esta, aliás, a de baixo, não é? Do que esta linha que eu agora estou a identificar. Portanto, o projeto permite-me conquistar à presente data, com fluxos de caixa atualizados, estes 45 mil, 46, 47, 59. Portanto, se eu dividir o somatório destes 4 valores pelo próprio investimento, que nada mais é do que 80 mil, eu tenho 2,48. Se multiplicasse por 100, teria 248%, ou seja, os fluxos de caixa que este projeto tem capacidade de conquistar, e devidamente atualizados ao momento presente, são mais do que o dobro do investimento que é feito no início. 2,48. Portanto, temos aqui todo um conjunto de indicadores que nos permitem avaliar de uma forma francamente positiva este investimento. Ora, por aqui, o nosso investimento está efetivamente aprovado. Um vale amplamente superior a zero, uma taxa interna de rentabilidade amplamente superior ao custo médio ponderado das fontes do capital, um índice de rendibilidade do projeto amplamente superior a 2,48, e um investimento que é recuperado logo no primeiro ano, mais 9 meses no decurso do segundo. Portanto, vai ser aprovado. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade.